Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo a palestra titulada como A Mensagem, parte 2 da série sobre o sofrimento não é em vão, por Elisabeth Elliot. Dei ao meu primeiro discurso o título A Terrível Verdade, e esse segundo se chama A Mensagem. Eu vejo o sofrimento como uma das maneiras que Deus usa para chamar nossa atenção. Na verdade, C.S. Lewis chama a dor de o megafone de Deus. Ele disse, Deus sussurra nossa consciência, fala conosco através da nossa alegria e grita conosco através da dor. A dor é o megafone de Deus. Eu gostaria que pensássemos em algumas coisas que Deus precisa nos dizer, mensagens para as quais Ele precisa chamar nossa atenção. É interessante e eu acredito que muito significativo que, ao que tudo indica, o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, seja justamente aquele que lida de maneira mais direta e específica com o sofrimento. Você deve lembrar de que Jó foi chamado de homem íntegro, um homem justo. O próprio Deus disse que ele era íntegro. E se a moral predominante da época dizia que o homem bom seria abençoado e o homem mau seria castigado, então a experiência de Jó parecia inverter completamente essa lógica. Jó perdeu tudo. Você deve se lembrar do drama que aconteceu nos bastidores e que até onde sabemos nunca foi revelado a Jó. Satanás desafiou a Deus nos céus, dizendo, é claro que Jó confia em ti, mas será que ele te ama de graça? Tira todas as bênçãos dele e veja o que acontece com a fé dele. E Deus aceitou o desafio de Satanás. Aqui nos deparamos com um mistério que está além da nossa compreensão. Na verdade, foi o próprio Deus que chamou a atenção de Satanás para Jó. E então deu permissão para que ele lhe tirasse tudo. Jó perdeu seus rebanhos, suas propriedades, seus servos, seus filhos, suas filhas, sua casa e, por fim, até mesmo a confiança de sua esposa. Ele acabou sentando num monte de cinzas. Com a saúde já afetada, se coçava com cacos de cerâmica, em total angústia e desespero. Ele ficou em silêncio por 7 dias, enquanto seus amigos, ou melhor, os que se diziam amigos, sentaram-se ao lado dele sem dizer uma palavra. E quando Jó finalmente rompeu o silêncio, ele despejou suas queixas diante de Deus. Costumamos ouvir que Jó foi um homem paciente, mas se você ler o livro, verá que não há muita evidência de paciência. O que Jó nunca fez foi duvidar da existência de Deus. Ele chegou a dizer algumas das piores coisas possíveis sobre Deus, e ainda assim, veja que o Espírito de Deus preservou tudo isso para o nosso aprendizado. Deus é grande bastante para suportar tudo que jogarmos contra Ele. E Ele ainda fez questão de registrar em preto no branco as queixas e os gritos de Jó para nossa instrução. Portanto, nunca hesite em dizer a Deus o que você realmente sente. Lembre-se, Ele já sabe o que você pensa antes mesmo de você pensar, e sabe o que você vai dizer antes de você sequer imaginar dizer. Aqui vão alguns exemplos das coisas terríveis que esse homem paciente disse a Deus. No capítulo 3, versos 11 e 19 a 20, Jó diz, por que não morri ao nascer? Por que não fui dado como morto ao sair do ventre? Porque alguém que sofre deve nascer para ver a luz. Porque a vida é dada àqueles que só a chamam amarga. Perceba que Jó está conversando com Deus. Em nenhum momento do livro, Jó duvida da existência de Deus. Ele sabe que é com Deus que está lidando. Alguém está por trás de tudo isso, ele parece dizer. E a pergunta, por quê? Parte do pressuposto de que existe uma razão, que há uma mente por trás do quê. À primeira vista, pode parecer um sofrimento sem sentido. Afinal, se acreditássemos mesmo que o universo inteiro é apenas fruto do acaso, e que você e eu estamos completamente à mercê do acaso, jamais faríamos a pergunta por quê. O simples fato de perguntarmos por quê
Mesmo quando é um ateu ou um cético que o faz, denuncia que há lá no fundo da mente humana uma suspeita persistente de que há alguém por trás de tudo isso, uma razão, uma mente, uma intenção. No capítulo 10, Jó se dirige diretamente a Deus e diz: O Senhor não consegue tirar os olhos de mim? Não vai me deixar em paz nem por um instante, nem para eu engolir minha saliva? O Senhor me moldou, me formou e agora quer me destruir. O Senhor me amassou como o oleiro faz com o barro e agora está me triturando até virar pó. Alguém aí já se sentiu assim? Isso soa familiar para alguém? Deus está me esmagando até virar pó. Nem me dá tempo de respirar. E então veio os amigos de Jó, muito ortodoxos, diga-se por passagem, que não dizem uma palavra teologicamente incorreta, mas começam a acusá-lo de ideias tolas, dizendo que ele só fala vento. Eles dizem que Jó não tem o menor temor de Deus e está se rebelando contra o Todo-Poderoso, como um touro bravo que ataca de cabeça baixa. Jó então chama Elifaz de tagarela, o que, diga-se, é o sujo falando mal lavado. Mas tanto seus amigos quanto seus inimigos, segundo ele, não são nada comparados a Deus, que, palavras de Jó, se levantou contra mim e me atacou, agarrou-me pelo pescoço e me despedaçou. Me pôs como um alvo, suas flechas caem sobre mim de todos os lados. Ele não tem compaixão. Feriu-me nas entranhas, derramou minha bilis no chão. Agora me diga, você teria coragem de dizer coisas assim em voz alta? Jó começa então a fazer uma pergunta atrás da outra para Deus. E em certo momento ele diz, mesmo que eu fizesse 1000 perguntas, Deus não responderia nenhuma. E ele tinha razão, porque quando Deus finalmente rompeu o silêncio, ele não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. A resposta de Deus às perguntas de Jó é um mistério, ou seja, Deus responde ao mistério de Jó com o mistério de si mesmo, e começa a bombardear o pobre Jó com perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Já viu os tesouros da neve? Já andou pelas profundezas do mar? Sabe onde a jumenta selvagem dá a luz? Já esteve ao lado de uma coça em trabalho de parto? E assim continua, uma pergunta atrás da outra, sem parar. Mas o que Deus está fazendo é se revelando a Jó, está mostrando quem ele é. Como eu disse na primeira palestra, Deus, por meio dos meus próprios sofrimentos e dificuldades, nunca me deu explicações, mas ele se revelou a mim como pessoa. Ele me encontrou como um indivíduo, e é isso que realmente precisamos. Quando estamos no fundo do poço, o que mais precisamos não é de respostas, é de companhia, alguém que apenas esteja ali, com a gente, mesmo que em silêncio. Jó nunca negou a existência de Deus. Ele nunca pensou que Deus não tivesse nada a ver com o que estava acontecendo com ele, mas ele tinha 1000 perguntas, assim como nós. E deixe-me contar uma ou duas histórias da minha experiência no meu primeiro ano como missionária. Eu achava que estava muito bem preparada para ser missionária. Como contei antes, cresci em um lar cristão muito firme. Meus pais tinham sido missionários e dezenas, talvez centenas de missionários passaram pela nossa casa. Tínhamos um quarto de hóspedes que estava quase sempre ocupado. O som de malas subindo e descendo escadas era constante. Desde muito pequenos, ouvíamos histórias missionárias durante as refeições. Eu estudei numa escola para filhos de missionários, que ficava aqui mesmo em Orlando, por sinal. Ouvi milhares de palestras missionárias, vi dezenas de milhares de slides missionários. Horríveis, aliás. Minha vida era completamente imersa no universo missionário, e acabei me tornando uma missionária também. Assim como 4 dos meus irmãos. Éramos 6 irmãos no total, 5 viraram missionários de alguma forma, e o 6º se tornou professor em faculdades cristãs. Então eu achava sinceramente que era um verdadeiro presente de Deus para o campo missionário. Tinha toda essa formação, fiz escola bíblica, trabalhei com missões em escolas dominicais no Canadá e por aí vai.
Mas ainda no primeiro ano, Deus achou por bem me dar 3 grandes abalos, 3 golpes profundos, naquilo que eu achava ser uma fé muito firme, muito sólida. O primeiro deles foi com um homem chamado Macário. Ele era meu informante enquanto eu tentava aprender uma língua indígena não escrita na selva ocidental do Equador. A língua da tribo Colorado, uma tribo muito pequena que nunca teve sua língua escrita e, portanto, não tinha nenhum trecho da Bíblia em sua língua. Eu tinha orado para que Deus me enviasse um informante, alguém disposto a se sentar comigo e repetir aquilo que para ele era a língua mais natural do mundo, e que tivesse paciência com essa estrangeira que aos olhos dele provavelmente parecia uma atrasada ou meio lerda. E Deus respondeu minha oração. Ele enviou esse homem chamado Macário. Ele era bilíngue, o que era uma enorme vantagem. Ele falava espanhol e colorado. Eu tinha aprendido espanhol, que era uma língua nacional do país. Então conseguimos trabalhar muito bem juntos durante umas 6 ou 8 semanas. Não me lembro exatamente quanto tempo. Uma manhã eu estava de joelhos no meu quarto, como costumava fazer, lendo a Bíblia e orando. Naquele dia estava lendo o capítulo 4 de 1 Pedro e li o seguinte versículo. Não estranhe o fogo da provação que vem para testar vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo. Isso acontece para que vocês tenham parte no sofrimento de Cristo. E naquele exato momento ouvi tiros. Não era incomum ouvir tiros naquela clareira da selva. Estávamos cercados de índios que caçavam com armas compradas dos brancos, e havia também brancos por lá que caçavam. Então, tiros não eram novidade, mas aqueles em especial foram seguidos de gritos, berros, cavalos galopeando, gente correndo, um verdadeiro caos. Corri para fora e ouvi que Macário tinha acabado de ser assassinado. Seria muito bonito se eu pudesse dizer que logo encontrei outro informante, mas a verdade é que Macário era literalmente a única pessoa no mundo capaz de fazer o que ele estava fazendo comigo. Ninguém mais falava tanto espanhol quanto colorado. Foi então que pela primeira vez na minha vida eu me deparei com aquele terrível porquê. Como Jó, eu nunca duvidei, nem por um segundo, de que Deus estava lá, em cima, e sabia exatamente o que estava fazendo. Mas eu não conseguia imaginar o que ele poderia estar pensando. E a resposta de Deus ao meu porquê foi: confia em mim. Sem explicações, apenas confia em mim. Essa era a mensagem. Se a minha fé estivesse baseada na ideia de que Deus precisava me dar um tipo específico de resposta para cada uma das minhas orações, essa fé teria desmoronado. Mas minha fé precisava estar fundada no caráter do próprio Deus. E por isso, mesmo quando tudo parecia contraditório, Deus me ama. E ao mesmo tempo, Deus permitiu que algo terrível acontecesse comigo. Eu precisava entregar essa aparente contradição na mão dele e dizer: ok, Senhor, eu não entendo, eu não gosto, mas só tenho 2 opções. Ou o Senhor é Deus, ou não é. Estou sustentado por seus eternos braços, ou estou à mercê do acaso. E eu preciso confiar no Senhor ou negar o Senhor. Existe algum meio termo? Eu acho que não. E então me lembrei de Daniel na Cova dos Leões. Lembro da pintura que tínhamos na parede de casa. Quando eu era criança, olhava muito para ela. Daniel estava ali, em pé, dentro da cova. Seu rosto iluminado, ele se mantinha ereto, com as mãos para trás. E quase invisíveis, na escuridão ao fundo, apareciam os olhos brilhantes dos leões famintos. Aquela pintura me dizia de forma silenciosa: aqui está um homem cuja fé está firmada no caráter de Deus. Claro que quando criança eu não teria usado essas palavras, mas a imagem me falava profundamente. Deus estava na cova. Ele não impediu Daniel de entrar na cova, assim como não impediu José de ser jogado no poço por seus irmãos invejosos, nem de ser preso, como Paulo, Silas, Pedro e tantos outros na Bíblia, como João Batista, que teve a cabeça cortada.
E foi necessário que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha ardente, porque Deus tinha uma mensagem, não só para eles, mas também, você se lembra, para o rei. Ele perguntou: o seu Deus a quem você serve foi capaz de livrá-lo? Lembra do desafio antes de jogá-los no fogo? Será que o seu Deus pode livrá-los? E aquelas palavras poderosas de fé: o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que mesmo assim nós não nos curvaremos nem serviremos aos seus deuses. Essa é uma lição que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ter que aprender. Todos nós, sem exceção, em algum momento da vida vamos ter que encarar essa pergunta dolorosa. Por quê? E Deus vai nos responder: confia em mim. Quando suas orações não são respondidas do jeito que você esperava, o que acontece com a sua fé? O mundo diz que Deus não te ama, mas as Escrituras dizem algo muito diferente. Aqueles bem-aventurados das bem-aventuranças, as palavras de Paulo: é a minha alegria sofrer por vocês. A gente não tem todas as respostas, mas sabemos que elas estão ligadas ao profundo mistério da liberdade de escolha. Quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, Ele os fez com liberdade para escolher, amá-lo ou rejeitá-lo, e eles escolheram desobedecer. Adão e Eva abusaram dessa liberdade. E C.S. Lewis, no livro O Problema do Sofrimento, diz: o homem agora é um horror para Deus e para si mesmo, e uma criatura incompatível com o universo, não porque Deus o fez assim, mas porque ele se tornou assim ao abusar do livre-arbítrio. E Lewis resume esse problema complicado da forma mais simples: se Deus é bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes. E se Deus é todo-poderoso, ele seria capaz de fazer isso. Mas as criaturas não são felizes, logo, Deus não tem a bondade, nem o poder, ou nenhum dos dois. Então a resposta depende da nossa definição de bondade. O homem antigo entendia bondade em termos morais. O homem moderno associa bondade à felicidade. Se não é divertido, então não é bom. As duas coisas parecem, às vezes, mutuamente exclusivas. Hoje se diz: se é bom, não é divertido. Você deve lembrar daquele comercial de cereal, não me lembro qual, em que duas crianças dizem: vamos dar para ele experimentar. Ele come qualquer coisa. Ele nem sabe que isso faz bem. Então o menino come porque não sabe que aquilo faz bem. E os outros dois nem quiseram experimentar, porque sabiam que era saudável. Já ouviu aquela frase: tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda? Essa é a ideia que o mundo tem, que as duas coisas são exclusivas. Se uma coisa é boa, então não é divertida, não tem nada a ver com a minha felicidade. O homem moral se preocupava principalmente com a bondade moral. E se aprendermos a conhecer Deus no meio da dor, vamos conhecê-lo como alguém que não é um sumo sacerdote, incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele é alguém que passou por cada centímetro do caminho. Eu amo aquele antigo hino do século XVII, creio eu, de Richard Baxter. Cristo não me conduz por salas mais escuras do que aquelas pelas quais ele mesmo passou. Eu amo essas palavras. Tenho amigos muito queridos que eram missionários no norte da África. Ele foi um dos muitos estudantes de seminário que já moraram na minha casa. E recebi uma carta deles há cerca de 1 ano, dizendo que haviam perdido a filhinha deles. Acho que foi no parto ou poucas horas depois. E a carta estava cheia de angústias que isso causou. E claro, eu queria responder à carta, mas eu nunca perdi um bebê. Eu só tenho uma filha, que tinha 10 meses quando o pai dela foi morto. Então, eu não podia escrever para Phil e para Janet dizendo: eu sei exatamente o que vocês estão passando. Mas eu já tinha lido as cartas maravilhosas de Samuel Rutherford, aquele pregador escocês do século XVII, que parece ter passado por quase toda forma de sofrimento humano, e ele havia perdido ao menos um filho.
Tenho essas cartas dele no meu escritório, então procurei uma delas. Uma que ele escreveu a uma mulher que tinha perdido um filho, e foi isso que ele disse. E eu citei essas palavras para Phil e Janet, depois de dizer: eu não sei o que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. E enviei a eles as palavras de Samuel Rutherford. Ele havia perdido 2 filhas. E foi isso que ele escreveu. A graça não arranca do coração o afeto de mãe, mas coloca esse afeto na roda daquele que faz nova todas as coisas, para que ele seja purificado. Ele te ordena a chorar, e esse príncipe levou para o céu um coração humano, para ser um sumo sacerdote compassivo. O cálice que você bebe esteve nos lábios de Jesus, doce, e ele bebeu dele. A Janet me escreveu de volta dizendo: a tempestade da dor está começando a se acalmar, e o Senhor está pintando uma imagem nova e diferente de si mesmo. E eu percebi na experiência dela que o próprio sofrimento era um meio insubstituível. Deus estava usando aquilo para falar ao coração de Janet e Phil, de um modo que talvez ele não pudesse ter feito se não tivesse conquistado a atenção deles por meio da morte daquela criancinha. Agora, não quero simplificar demais, como se isso explicasse tudo, como se Deus precisasse dizer algo àquelas 2 pessoas, porque se eu entendo algo sobre piedade, eu sei que Phil e Janet Linton são pessoas piedosas. E isso levanta outra pergunta dolorosa, não é? A gente costuma dizer, por que isso teve que acontecer com ela? Ela é uma pessoa tão maravilhosa, ou por que ele teve que passar por isso? Ele é uma pessoa tão boa. E mais uma vez a resposta é, confia em mim. Lá atrás, quando eu estava na faculdade, me aventurei um pouco na poesia, como eu acho que a maioria das garotas fazem em algum momento. E eu escrevi uns versos que mais tarde me pareceram quase proféticos. Escrevi essas palavras e nem lembro direito se havia algum motivo específico na época, mas algo me fez pressentir que talvez a solidão me esperasse no futuro. E esses foram os versos que escrevi. Talvez, algum dia no futuro, Senhor, tua mão forte me conduza ao lugar onde eu preciso estar completamente sozinha. Sozinha, ó amado, gracioso, mas contigo eu estarei satisfeita se puder ver somente a ti, Jesus. Não conheço teu plano para os anos que virão. Meu espírito encontra em ti seu perfeito lar, suficiência. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti agora. Conduz-me, não importa onde, não importa como, confio em ti. Comecei a escrever diários quando tinha uns 16 ou 17 anos, e sigo escrevendo desde então, o que já soma bastante tempo. E ao reler alguns desses primeiros diários enquanto me preparava para essas palestras, pensei, é melhor conferir se eu realmente sei do que estou falando. E como disse na primeira palestra, acho que não sei tanto quanto outras pessoas sabem, mas encontrei algumas coisas pequenas dos meus cadernos que me parecem significativas. E uma delas foi o fato de que, repetidas vezes, eu anotava hinos sobre a cruz, hinos que foram meus favoritos em diferentes épocas. Um dos hinos que aprendi na faculdade dizia: Ó, ensina-me o que significa aquela cruz erguida tão alto, com aquele, o homem de dores, condenado a sangrar e morrer. Um dos hinos que cantávamos, ainda muito pequenos, durante as orações em família, nós cantávamos o hino todas as manhãs. Era: Jesus, guarda-me junto à cruz. Minha filha ensinou alguns desses hinos ao filho dela também, e acho que jamais vou esquecer de ver o pequeno Jim, com apenas 2 aninhos, balançando com força sua irmãzinha recém-nascida, Colin, naquelas cadeirinhas de pano e cantando: na cruz, sempre a minha glória, até que a minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. E ali estava aquele garotinho balançando a irmãzinha como um furacão, ela se divertindo como nunca, enquanto cantava um hino profundo sobre a cruz. Eu poderia passar horas citando hinos. Aos pés da cruz de Jesus sempre foi um dos meus favoritos.
Mas ao reencontrar essas letras nos meus diários, me perguntei: o que será que eu esperava como resposta às orações que eu fazia por meio desses hinos? Que tipo de resposta eu realmente esperava que Deus me desse? Esperava algum tipo de revelação milagrosa, talvez? Alguma compreensão profunda e inédita sobre o significado da cruz? Esperava que Deus me tornasse uma espécie de gigante espiritual, com os mistérios de Deus na ponta dos dedos, coisa que ninguém mais sabia? A verdade é que eu não faço a menor ideia do que eu esperava. Acho que tudo era muito vago e místico na minha cabeça. Eu não sabia como Deus responderia àquela oração, mas agora, olhando para trás, cerca de 45 anos depois, vejo que ele de fato estava respondendo. Ensina-me o que significa aquela cruz erguida tão alto. O que é esse grande símbolo da fé cristã? É um símbolo de sofrimento. A fé cristã é isso. Ela encara de frente essa questão de sofrimento. E nenhuma outra religião no mundo faz isso. Todas as outras, de alguma forma, fogem dessa pergunta. O cristianismo tem, bem no seu centro, essa questão do sofrimento. As respostas às nossas orações, ensina-me o que significa, na cruz sempre a minha glória, aos pés da cruz de Jesus. A resposta não vem na forma de uma revelação, nem de uma explicação, nem de uma visão. Ela vem na forma de uma pessoa. Ela vem até mim e até você, no nosso sofrimento, e diz: confie em mim, ande comigo. Preciso fazer aqui uma pausa para contar mais uma história de Neto. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Vocês sabem, avós sempre contam histórias dos netos, mas às vezes elas são muito apropriadas. Nesse caso, minha netinha Cristiana, de 4 anos, tinha sido disciplinada 3 vezes no mesmo dia, pela mesma coisa. Ela não veio correndo quando foi chamada. Minha filha, assim como minha mãe fazia, trata a obediência atrasada como desobediência. Valerie tenta seguir o mesmo princípio. Então, naquele domingo, Cristiana precisou ser disciplinada 3 vezes. À noite, quando era hora de ir à igreja, e ela foi chamada, saiu correndo em direção ao carro, com lágrimas escorrendo pelo rosto, os braços cheios, uma Bíblia, um caderninho, uma caneta. 4 anos, veja bem. A caminho da igreja, ela tinha que levar a Bíblia, o caderno, a caneta, os grampos de cabelo, colares, pulseiras, fitas, sabe-se lá o que mais era essencial. Tudo caindo dos braços dela, tropeçando nas próprias coisas, chorando, até que parou e disse: "Ah, mamãe, se ao menos Adão e Eva não tivessem pecado." Aquela criança estava sofrendo porque vive no mundo caído. E você e eu também vivemos nesse mundo. Precisamos encarar esses fatos dolorosos. O fato do pecado, do sofrimento e da morte. O fato de que Deus criou um mundo onde essas coisas eram possíveis. E o fato de que Ele nos ama. E amar significa que Ele deseja nada menos do que a nossa perfeição e alegria. Ele nos deu liberdade de escolha. E o homem decidiu que a própria ideia de perfeição e alegria era melhor do que a de Deus. Ele acreditou no que Satanás disse. E por isso o pecado e o sofrimento entraram no mundo. Agora nos perguntamos, por que Deus não faz alguma coisa? E a resposta cristã é: Ele já fez. Ele se fez vítima, um cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo. George Herbert, outro poeta do século XVII, escreveu: aflições selecionadas, angústias de todos os tamanhos, redes finas e estratégias para nos capturar. E George MacDonald, um poeta do século XIX, disse: a dor com cão e lança persegue a fé falsa para fora dos corações humanos. 2 formas diferentes de escrever o que Deus está fazendo: redes finas e estratégias para nos capturar, para nos entregar essa mensagem. E como diz o salmista no Salmo 46, ainda que a terra trema e os montes se lancem no meio do mar, Deus é o nosso refúgio. E eu falo com vocês como alguém que desesperadamente precisou de um refúgio. Nesse mesmo salmo ele diz: aquietai-vos. E já me disseram que, de forma legítima, isso também pode ser traduzido como:
Cale-se e saiba que eu sou Deus. Essa é a mensagem. Que Deus te abençoe.